Amados, nós estamos trabalhando dentro desta edição do Congresso, procurando desafiar os irmãos, conversarmos a respeito do desafio que se impõe a nós, durante o discipulado, durante a nossa atividade evangelística, que é alcançar os adeptos das seitas, adeptos de outras religiões. Hoje passei o dia gravando uma série de vídeos que vocês logo terão acesso durante o Congresso de novembro. Falamos a respeito de vários grupos religiosos. Ontem à noite também fiz uma abordagem geral, introduzindo esse tema, mostrando para cada um dos irmãos a importância de defendermos a fé que uma vez foi dada aos santos. Durante a gravação do programa, eu sempre repeti uma frase em cada vídeo novo, em cada palestra novo, alertando aos irmãos que não existe ninguém neutro religiosamente falando. Não existe. Toda pessoa está de alguma forma vinculada a uma fé, a um credo, a uma cosmovisão religiosa, porque a religiosidade é intrínseca à natureza humana. Todo homem é religioso por natureza. É um ser religioso por natureza. Os antropólogos, sociólogos, nunca encontraram uma sociedade, nunca encontraram uma cultura com a ausência do sagrado, com a ausência da religiosidade. Portanto, quando nós estamos falando na evangelização, nós estamos falando na pregação do Evangelho, nós estamos falando de pregar o Evangelho para pessoas que professam uma outra fé, uma outra convicção religiosa, com novos conceitos, com ideias diferentes, com interpretações diferentes. Algumas religiões nem mesmo fazem uso da palavra de Deus, fazem uso da Bíblia como livro normativo para a sua fé, para a sua religião. Nós convivemos num mundo de pluralidade religiosa, um mundo em que cada país, cada nação, cada povo tem uma religião, tem uma profissão de fé, e nós respeitamos tudo isso. Importante que se diga isso. Quando nós estamos falando a respeito de seitas, de heresias, de grupos religiosos, nós não estamos aqui com preconceito com nenhum grupo religioso, muito pelo contrário. O cristianismo, o princípio básico do cristianismo é o amor ao próximo, o respeito à liberdade religiosa que nós tanto prezamos e que, graças a Deus, na nossa nação, nós desfrutamos desta liberdade. Agora, nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E defender o Evangelho, defender a fé cristã, é um desafio para a igreja contemporânea, sempre foi um desafio, especialmente para a igreja desse tempo presente, a igreja desses dias que nós estamos vivendo, é particularmente um desafio muito grande. Você provavelmente já teve contato com pessoas de outras crenças, de outras religiões, os nossos irmãos que estão aqui, vindo de outras confissões de fé, e quando chegam na igreja, e eu durante a gravação dos vídeos hoje, eu usei sempre uma ilustração, que me parece bastante prática, é como um computador usado, um computador que vem cheio de arquivos, cheio de problemas de sistema, cheio de imagens, supercarregado, e quando chega na mão de um técnico, do usuário, é toda uma dificuldade, porque há os arquivos desencontrados, há problemas de vírus, há problemas de desorganização das pastas. Normalmente se faz uma formatação do computador, se reinstala o sistema operacional, não é assim que se faz? Para que tenha um uso novo, o computador comece a ter uma utilidade. Quando nós viemos da nossa vida anterior, aqueles que professavam outra fé, que não faziam parte do rebanho de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, vêm com muitas ideias, vêm
carregado de muitas interpretações, conceitos diferentes. Todo mundo fala sobre Deus, mas que Deus você está se referindo? Todo mundo crê em Jesus, mas sobre qual Jesus você está se referindo? E tão importante quanto acreditar no Senhor Jesus, crer em Jesus, mais importante é crer no Jesus da Bíblia. Crer no Jesus segundo as Escrituras. E esse é o desafio para a igreja contemporânea, mas infelizmente, queridos, eu vejo assim, de modo geral, uma timidez nossa em relação aos outros grupos religiosos. Alguns de nós, muitas vezes até sofrem mesmo desse, um certo estigma, né, em relação a outros grupos religiosos. Ontem eu citei aqui um pastor idoso que tinha muito carinho para com ele, mas ele dizia o seguinte: quando uma testemunha de Jeová bater na porta da sua casa, chame ela para orar, porque ela vai fugir da sua porta e você não vai ser mais incomodado. E aí eu ficava pensando, como assim, né? A ideia não é compartilhar Jesus, a ideia não é falar do Evangelho para esses grupos, para essas pessoas. Então nós temos um desafio de entender o contexto religioso, entender um país como nós estamos vivendo, um Brasil como nós estamos vivendo, plural, com um emaranhado de religiões, um emaranhado de confissões religiosas. Nós vivemos uma vida tão simples, você sai de casa, vai para o trabalho, volta para casa, vem no culto à noite e você acha que o mundo inteiro funciona desse jeito. Você acha que o mundo inteiro é como você, crê como você, pensa como você, mas não é. Nós vivemos um país de confusão religiosa muito grande. E a igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar, precisa ter um entendimento correto das Escrituras, precisa ensinar com autoridade a palavra de Deus e não recuar neste debate religioso, nesse confronto de culturas, nesse confronto de cosmovisões e de ideologias que nós estamos vivendo. Normalmente você tem dois caminhos: ou você cria uma algeriza para com os grupos religiosos, ou você se enclausura dentro das igrejas, deixando então que os seus vizinhos sejam evangelizados pelos adeptos de seitas. E se eu perguntei isso ontem, se eu perguntar aqui novamente, quem já recebeu uma visita de uma testemunha de Jeová, quem já conversou com um espírita, quem já foi questionado a respeito das doutrinas bíblicas, da existência do inferno, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da inerrância das Escrituras, creio que a maioria de vocês já tiveram essa dificuldade, já tiveram esse diálogo, esse tipo de debate com alguma pessoa, algum parente, algum amigo. Inclusive, ontem ao término aqui da reunião, uma irmã me abordou ali na saída do culto, falando sobre os seus parentes espíritas. Um outro irmão me compartilhou aqui, eu falava sobre a deserção, um espírito de apostasia que há nos nossos dias, e isso, o apóstolo Paulo nos alertou a respeito disso, que nos últimos dias haveria uma apostasia, e apostasia é justamente um afastamento da fé. E o irmão me procurou aqui, e compartilhou a história triste, e a gente fica triste por isso. Um seu evangelizador, o seu discipulador, que o ganhou para Cristo, que apresentou o evangelho para Cristo, agora está no candomblé. O irmão, não sei se está aqui hoje, mas me apresentou aqui as páginas das redes sociais desse seu amigo, desse seu colega, que estava entre nós, era um obreiro entre nós, pregando o evangelho, mas apostatou da fé, abandonou a fé cristã, e hoje está num outro grupo religioso, e as fotos que ele me mostrou, mostrava essa pessoa com oferendas, fazendo sacrifícios ali, e segundo este irmão, ele desafia os crentes a debates teológicos, e é muito comum isso. Em torno de 30% das testemunhas de Jeová já passaram por uma igreja evangélica. Já passaram por uma igreja. E é muito comum que pessoas que estão nas religiões, que estão nas seitas especialmente, já tenham passado pelo nosso meio, já tenham estado entre nós,
e alguns talvez que você conheça, um parente, um amigo, um irmão de uma outra denominação, de outra igreja, mas que hoje já não está mais firmado na fé, não está mais servindo ao Senhor Jesus, abandonou a fé que professava, estando agora num outro grupo religioso. Então, portanto, quando nós estamos falando, e nós estamos aqui esta noite, se entendi corretamente, é uma noite de liderança, de discipulado, né, pastor Juari? São líderes do discipulado que estão com a mão na massa, que estão trabalhando com pessoas. E então, a nossa proposta, a ideia é que você entenda o valor da fé cristã, que você conheça a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração de ignorância bíblica, como nunca houve. Talvez não, é óbvio, nós estamos no tempo de maior acesso às Escrituras, se acessa a Bíblia de tudo quanto é jeito. Já o uso da Bíblia em papel está caindo até em desuso, né? As pessoas estão com a Bíblia no aplicativo, e não há nada de errado em nada disso. Ainda, eu sou da geração do papel, ainda gosto de manusear a folha, né? Mas você está aí com a Bíblia em diferentes plataformas, mas nós vivemos um tempo de muita ignorância das Escrituras, muita confusão doutrinária, ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe essa acessibilidade à informação, e até a informações de qualidade, a conteúdo bíblico. Por exemplo, no meu seminário ali em Guarulhos, em São Paulo, Seminário Batista Livre, nós estamos tendo agora lá um treinamento no software Logos. E eu não sei se os irmãos aqui conhecem, mas o Logos é o mais poderoso software bíblico, de pesquisas bíblicas, com acesso aos originais, ao grego, hebraico, aramaico, com tradução, toda a raiz etimológica das palavras, dicionários, comentários bíblicos. É uma ferramenta poderosíssima na palma do seu celular, no seu tablet, no seu computador, graças a Deus pelo desenvolvimento teológico. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo também de muito acesso a informações erradas. Nós vivemos o tempo das fake news, e por que não falar de fake news doutrinárias também? Fake news teológicas também. E você se encanta pela erudição do pastor, você se encanta pela a organização daquela determinada igreja, daquele determinado grupo. Daqui a pouco você está seguindo alguns pastores do YouTube, alguns pastores youtubers, que não tem compromisso com o evangelho, que não tem compromisso com a palavra de Deus, e você que não conhece a Bíblia, daqui a pouco você está descambando, daqui a pouco você está afastado da fé cristã. Esse é um desafio que nós temos no tempo presente. Nós precisamos voltar a ser uma geração apaixonada pela palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que tenha um retorno às Escrituras. O melhor evento da igreja tem que ser evento de ensino. Infelizmente, não tem sido assim. Nós temos espaço para tanta coisa na agenda, nós ocupamos o nosso tempo com tanta coisa. Culto de ensino, vai lá embaixo a presença, né? Traz um cantor gospel, lota a igreja. Não dá para entender uma coisa dessa. Graças a Deus que uma igreja como essa aqui, e eu estive aqui o ano passado, agora está bem esvaziado, hein, pastor Sérgio? Mas o ano passado eu corri que nem doido aqui nas congregações. O Juari me colocou aqui, pregava cada 15 minutos numa igreja. Todas lotadas, e é muito legal vir aqui por causa disso. Você é colocado à prova, né? Você trabalha aqui, viu, pastor Sérgio? Igreja lotada para um evento de ensino, isso é raridade, irmãos. Isso é raridade. Igreja preocupada com o ensinamento bíblico, preocupada com a sã doutrina. E eu divulguei durante o vídeo, ontem eu falei para vocês, fiquei muito feliz que a Assembleia de Deus publicou esse manual de fé prática. Eu não sei se vocês possuem isso aqui, você precisa correr para comprar. Precisa correr para comprar. Fiquei muito feliz que os jovens aqui vão começar uma série. Cadê o pastor de jovens? O irmão aqui? O pastor Elcio. Vai começar uma série, pastor Sérgio, estudando aqui a declaração de fé. A série Fundamentos.
passo a passo, com a galera, olhando para as Escrituras, quem é Deus, a natureza de Deus, trindade, divindade de Jesus, personalidade do Espírito Santo, imortalidade da alma, inferno, céu, anjos, demônios, escatologia, todos esses temas que você tem curiosidade se encontra na palavra de Deus. O problema é que nós não estamos afeitos a investigar as Escrituras. O problema não é disponibilidade de assunto. Desde a Reforma Protestante, que houve uma recuperação do sagrado, uma recuperação da palavra de Deus, com os solas da Reforma, sola fide, sola Escritura, sola gratia, a Deus toda glória, e tudo isso agora está disponível para mim e para você, mas você precisa estar interessado. Você precisa ser poderoso nas Escrituras. Você precisa ser um estudioso da Bíblia. Para de conversa, para de enrolar. Pega a Bíblia para valer, vai estudar a palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus. Se torna um obreiro valoroso, se torna um obreiro capacitado para convencer pessoas do Evangelho de Jesus. Mas a maioria fica num banho-maria, enrolando, fazendo o beabá da fé. Não é assim? Mas nós precisamos voltar para as Escrituras, amados. Precisamos voltar para as Escrituras, uma volta à palavra de Deus. Sola Escritura precisa ter um lugar no culto novamente. Esse mundo que nós vivemos, um mundo de muitos desafios. Você vai conversar com pessoas que pertencem a uma outra fé, a uma outra confissão religiosa, e você precisa ter muito preparo, você precisa ter capacidade, você não precisa responder tudo. E hoje, nas dicas que eu apresentava no final de cada vídeo gravado, sempre eu repetia a seguinte dica: você não precisa ter resposta para tudo, ninguém sabe tudo. Quando você se deparar com uma questão doutrinária, uma questão teológica, que você não a compreende, o melhor que você tem a fazer é falar: olha, eu de fato não sei responder essa sua pergunta, realmente estou em dúvida sobre essa colocação que você está fazendo, mas eu vou pegar aqui o meu celular e vou anotar aqui, né? Vou pegar meu bloquinho de anotação aqui, vou anotar a minha dúvida, e aí eu vou procurar o pastor da igreja. Sabe quem faz isso? Os Testemunhos de Jeová. Você vai conversar com o Testemunho de Jeová, e eu que dialogo bastante com o Testemunho de Jeová, você aperta o Testemunho de Jeová aqui numa questão, aí ela anota no caderninho dela, ela fala assim: olha, vamos deixar essa questão aqui de lado, eu vou conversar com o ancião na semana que vem, e eu trago essa resposta. E aí ele vem preparado, e aí é chumbo grosso de novo. E aí você precisa estar mais preparado ainda. Então nós temos uma timidez para lidar com os grupos religiosos que atrapalha a nossa evangelização. É como se nós estivéssemos inseguros na fé que nós professamos. Meu irmão, você está na verdade. Há argumentos suficientes para demonstrar a verdade da pregação do Evangelho. Mesmo que você esteja no maior país espírita do mundo, e é o maior país espírita do mundo. Quem já teve aqui contato com espírita? Faça assim. Está aí, ó. Não estou mentindo. Todo mundo já teve um contato com um espírita. Seja espírita kardecista ou espírita informal, ou chamado autoespiritismo ou baixo espiritismo, que há essa classificação na sociologia. Mas você já deve ter conversado com pessoas que no mínimo, têm contato com a doutrina espírita, crê na reencarnação, crê na... Olha, eu até encontrei já crente acreditando na reencarnação, como uma possibilidade. A pessoa levanta a possibilidade. E nós precisamos estar preparados para conversar com essas pessoas. São boas pessoas, os adeptos de grupos religiosos de seita não são bichos papões, não. São bons pais de família, são bons empresários, bons cidadãos. Você pode ter amizade com eles, mas nós nos segregamos, evitamos o relacionamento porque nós não temos capacidade de dialogar com elas pela nossa ignorância bíblica. Você sabia que 74% dos pastores nunca leram uma Bíblia inteira? Nunca! E eu não vou aqui desafiar você, perguntar quem já leu a Bíblia inteira, porque eu não quero que você passe vergonha.
mas eles conhecem de cor e salteado o que eles creem, e nós precisamos ter habilidade, segurança bíblica para apresentar o Evangelho, responder à impossibilidade da comunicação com os mortos, refutar a reencarnação, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição como uma doutrina verdadeira, apresentar as doutrinas bíblicas, e um livro como esse, volto aqui à declaração doutrinária, te dá todo o caminho para você trabalhar. Então veja, o espiritismo que nasceu na França, com Denisart Rivail, Hippolyte Denisart Rivail, sabe quem que é? Allan Kardec, mas esse é o nome de batismo dele, que começou a desenvolver as bases doutrinárias do espiritismo. Na França mesmo o espiritismo praticamente desapareceu, mas o Brasil é a maior nação espírita do mundo, com 8 milhões de adeptos kardecistas, fora os demais grupos espíritas no Brasil, como a Umbanda, como o Candomblé, racionalismo cristão e outros grupos. Maior médium espírita no mundo é hoje considerado Allan Kardec, Francisco Xavier, depois de Allan Kardec, brasileiro. A presença do espiritismo está em todas as novelas, e eu não vou perguntar se você assistiu já Almas Gêmeas, né? Algumas novelas famosas da Rede Globo com todo um fundamento espírita. Rede Globo é a maior propagadora da doutrina espírita do Brasil. Deve-se à Rede Globo de televisão toda essa produção, né? Toda essa produção. O filme Nosso Lar é o filme mais assistido, o filme brasileiro mais assistido, com base nas obras de Allan Kardec. Maior país espírita do mundo, e é nesse universo que você está falando o Evangelho. É desse contexto que você está falando de Jesus. Você vai conversar com um espírita e você fala do Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo é uma bênção mesmo. Mas o Espírito Santo para o espírita é a doutrina espírita, não é uma pessoa. Quando você fala de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é uma bênção, Jesus é um modelo nosso. Mas Jesus é um espírito evoluído, que está no nível top da evolução das sucessivas reencarnações, porque ele já passou. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o Redentor, porque não há necessidade de redenção. Não há necessidade de redenção no Espiritismo. Você se redime pelas suas sucessivas reencarnações. São doutrinas muito bem elaboradas, muito bem argumentadas. Você precisa ter preparo bíblico, você precisa conhecer o mínimo das Escrituras para apresentar a razão da sua esperança, apresentar a razão da sua fé. Ainda nessa introdução, Brasil também o maior país mórmon do mundo, segundo maior país, mormonismo. E eu indo comer uma pizza, misericórdia, que pizza é aquela, pastor? Desse tamanho, gigante. Aqui se come muito bem. Nós passamos na frente de Mesquita, nós passamos na frente de Seixonoye, nós passamos na frente da igreja mórmon. Não é igreja, eles não denominam como igreja. São as alas ou as estacas. Estacas são as casas menores, de reuniões, de treinamento, de hospedagem dos missionários. As alas são os centros administrativos de uma cidade. Mas a foto que você vê aí, por exemplo, é de um templo mórmon. E o Brasil é o segundo país mais importante para o mormonismo no mundo. O mormonismo é uma das mais poderosas religiões do mundo, com influência sobre a política norte-americana. Essas semanas passadas agora, Donald Trump elogiou os mormons nos Estados Unidos pelo seu legado à cultura americana. Um dito conservador, um presidente alinhado com os ideais cristãos, né? Segundo o debate político. Mas o mormonismo já implantou políticas de Estado nos Estados Unidos, e o Brasil, que é o contexto que nos interessa, possui 2.000 mormons missionários no Brasil. 2.000 missionários em atividade no Brasil, são os chamados élderes. E você vê-los andando sempre muito bonito, como na foto, gravata, muito bem apessoado,
muitos são missionários norte-americanos que dedicam a sua vida, e olha que curiosidade, as famílias mórmons sustentam os missionários mórmons, não tem custo nenhum para a igreja. Primeiro que nós não queremos entregar nossos filhos para missões, segundo que nós também não ofertamos, terceiro que nós também não queremos que eles vá para o campo missionário. A alegria, eu ali, quando morava ainda em São Paulo, hoje moro em Guarulhos, tive a tristeza de ver sair dos caminhos do Senhor uma irmã da Igreja Batista ali, onde eu era co-pastor, e hoje casou com um mormon, está lá no mormonismo hoje, e o filho dela já está sendo treinado para missões no mormonismo. Garoto de 12 anos, já sendo qualificado, treinado para ser um missionário mormon. Eles estão certinho, não tem nada de errado nisso. Eles estão seguindo a fé, a ideologia, a crença deles. Mas o que é o mormonismo no Brasil? O crescimento do mormonismo. 6 templos já, e os templos mormons mostram a importância do país para o mormonismo. Templo em Curitiba, esse que você vê aí é o templo de Curitiba, templo de Recife, de Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, onde que há as mais importantes cerimônias dentro do mormonismo. Para o mormonismo, Jesus é irmão de Lúcifer. Para o mormonismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para o mormonismo, Deus já teve um corpo humano no passado. Para o mormonismo, você se tornará um Deus no futuro. Inclusive, a mulher que você casou, o marido que você casou, será o seu marido nos próximos mundos futuros. Talvez tenha gente dizendo, misericórdia, não posso errar 2 vezes. Mas para o mormon, o casamento é eterno. E nós estamos lidando com o problema do divórcio como se fosse uma praga no nosso meio. Não existe divórcio no meio do mormon. A Bíblia também não permite divórcio. E nós lidamos com o divórcio como se fosse bolacha de troca, moeda de troca. Mas o casamento é uma sacralidade dentro do mormonismo. Irmãos, esses problemas estão aqui diante de nós. Essas questões são questões levantadas dentro de cada um de nós. Nós também somos o maior país católico do mundo. Está aí para você a Catedral de Aparecida do Norte, considerada uma das maiores igrejas catedrais cristãs, católicas do mundo. Trabalho dos romeiros, nós gravamos um vídeo hoje sobre o catolicismo romano, a sua história, a sua origem, seus desvios doutrinários. Classificamos do ponto de vista protestante evangélico, naturalmente, nós classificamos o catolicismo como um afastamento do cristianismo verdadeiro, ou aquilo que tecnicamente poderia ser denominado como cristianismo apóstata, ou cristianismo nominal, porque carrega toda a tradição, nome, crê em doutrinas bíblicas, muitas das doutrinas bíblicas o próprio catolicismo confessa, mas afastados estão do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé, pelas suas heresias, pelas suas práticas. Para o catolicismo, Maria foi assunta ao céu glorificado. Para o catolicismo, Maria não nasceu com pecado. Para o catolicismo, os santos intercedem por nós. E toda essa história continua. E você no discipulado está lidando com cada uma dessas situações. O Brasil é o maior país umbandista do mundo. A Umbanda é uma religião brasileira. Dentro do composto de religiões africanas, o Brasil ele tem essa mistura num catolicismo místico português. O catolicismo português é o pior dos catolicismos. Mais místico, mais pagão. Se o Brasil tivesse sido colonizado por um catolicismo como o da França, da Alemanha, de outras nações católicas do mundo, é bem provável que nós teríamos uma realidade cultural cristã diferente. Mas o catolicismo português chega no Brasil com os colonizadores, com toda a sua carga de paganismo, de misticismo, de crendices. Chega aqui trazendo escravos africanos. E tem uma mistura e um contato com a pagelança indígena. E virou isso que nós somos hoje.
Um país com essa diversidade religiosa que pega elementos da fé cristã, elementos da fé africana, das crenças africanas, nasce então o candomblé como uma religião legitimamente brasileira, com os seus sacrifícios. Olha, muita gente que está no catolicismo está também na Umbanda. Então fala-se de um número grande, em torno de 2 milhões de umbandistas no Brasil, mas não é nem por serem umbandistas de prática, é porque estão lá misturados com católicos. Eu falei para os irmãos aqui, outros cultos afros no Brasil têm crescido bastante. Você tem talvez percebido a presença desses grupos, eles estão presentes na mídia, na televisão, sempre apresentado isso com muita beleza, né? Os cultos a Iemanjá, as oferendas na praia, final de ano você não consegue andar 1 metro sem esbarrar em tudo isso. Tudo isso são desafios para a minha fé, tudo isso são desafios para a sua fé. Não existe neutralidade religiosa. Você está conversando, você está evangelizando uma pessoa que é adepto de uma outra religião, e ela vem com esses conceitos todos para a igreja. Se aqui na igreja você não for formatado, se aqui na igreja você não for discipulado, né, o termo melhor é discipulado, não é formatar, mas a ilustração que eu usei do computador para que você entenda, é que você chega aqui, você precisa passar pelo beabá da fé cristã, você precisa aprender a palavra de Deus. E, infelizmente, muita gente está há 20, 30 anos e não aprendeu ainda, porque não estuda. Mas esse é o nosso desafio. Veja, adventismo do 7º dia, uma seita americana, pseudo-cristã, que está no Brasil também. Agora nós já temos um problema grave, porque eu já conheço colegas, pastores, que não acreditam mais na imortalidade da alma. A influência dessa doutrina, dos desvios doutrinários, a guarda do sábado, e elementos dessa natureza, nesse grupo brasileiro, norte-americano que está no Brasil. O Brasil possui proporcionalmente a maior igreja adventista do mundo, com programas de televisão, literatura, seminários. Tenho participado de alguns programas de debate sobre esses temas teológicos com adventistas. Repito, não temos problema com pessoas, temos uma discordância teológica. Nós rejeitamos os ensinamentos adventistas do ponto de vista teológico. Muito cuidado, muito cuidado. Parece-se igreja, muitas igrejas se parecem igreja, cantam como igreja, mas negam as doutrinas bíblicas, ensinam um evangelho diferente daquele evangelho ensinado pelos apóstolos, registrado historicamente, porque isso é muito importante. A fé cristã tem uma historicidade, não é uma coisa inventada num concílio, não é uma coisa inventada por uma pessoa na história. A doutrina cristã tem uma historicidade, tem fundamentos na história, ao longo desses 2000 anos do cristianismo. Mas há grupos que hoje são considerados igrejas, negando doutrinas básicas da fé cristã, por exemplo, Igreja Unida do Brasil, que são sabelianos, Igreja Voz da Verdade, que é unitarista, gravaram um CD contra a doutrina da Santíssima Trindade, negando a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a divindade de Jesus, Deus como um Deus trino e verdadeiro, conforme a nossa declaração de fé, mas eles estão presentes nas nossas igrejas. E você precisa ter perspicácia, você precisa ter entendimento dessas questões. A liderança da igreja precisa ter maturidade para lidar com esses desafios. Mas não são apenas as seitas que estão presentes no Brasil, também os muçulmanos e outras religiões. Eu estou aqui citando algumas apenas. Não usei nenhum critério técnico, eu estou citando de forma assim aleatória os grupos religiosos. Eu venho da cidade de Guarulhos. Guarulhos é a principal cidade em São Paulo com presença islâmica. Cemitério islâmico, escolas islâmicas, mesquitas, centros de oração. Essa mesquita que aparece, a mais importante da América do Sul, é a mesquita de Foz do Iguaçu. E eu passei aqui, numa dessas andadas aqui,
aqui um centro de divulgação islâmica aqui em Joinville. Estão presentes. O Brasil é um país de liberdade religiosa, não tem nada de errado nisso. Mas há um crescimento islâmico no Brasil. Há um crescimento islâmico. Eu citei ontem, por causa da exportação de carne para o Oriente Médio, em que muitas famílias têm vindo trabalhar em fazendas, em frigoríficos, em matadouros, principalmente estado do Paraná, por exemplo, que é muito forte nessa área de agropecuária, para degola o animal, para ser consumido pelo muçulmano, precisa ser degolado no método halal, de orelha a orelha por aquela adaga islâmica. Isso só pode ser feito por um muçulmano. Então, muitas cidades no Paraná, com um grande percentual islâmico, e alguns municípios eu soube já de que fizeram tanta pressão de colocar mais um exemplar do Corão. Nas escolas tinha um exemplar da Bíblia, e eles, pela presença islâmica naquela cidade, exigiram também a presença de um Corão, do Alcorão, nas escolas públicas. E começa a mudar as coisas. Você sabia que o norte da África, que hoje é reduto do islamismo, foi cristão? Orígenes, Tertuliano, Agostinho eram teólogos africanos, provavelmente negros. Provavelmente negros. Mas hoje o norte da África é um norte islâmico, aonde está o índice de maior perseguição da igreja, aonde o islamismo está presente, porque o islamismo, ele é democrático quando ele é minoria. Quando ele é maioria, ele passa a ser monocrático. E passa a decidir, então, a liberdade religiosa ou negar a liberdade religiosa. Mas estão presentes no Brasil, com programas de televisão, programas de rádio, literatura, editoras. Esses problemas são problemas que estão fora da igreja, problemas que nos circulam em torno da igreja. Enquanto isso, nós estamos aqui preocupados com o nosso quadrado. E é por isso que a igreja é importante, que a igreja saia fora das quatro paredes para esse confronto de ideias. Como disse Grant Machen, se a igreja perder a batalha intelectual numa geração, a evangelização se torna muito mais difícil na próxima geração. Se a igreja for enfraquecida intelectualmente, nós perdermos a robustez intelectual, a evangelização na próxima geração será comprometida. E eu temo que isso já esteja acontecendo. Temo que nós tenhamos já perdido essa batalha intelectual, porque não há espaço para o cristianismo nas universidades. Os jovens entram nas faculdades, saem ateus, entram nas faculdades de teologia, saem teólogos liberais. Problema que nós estamos lidando. Fora isso, nós temos os desafios dentro das nossas chamadas igrejas evangélicas. O neopentecostalismo é um problema para o Brasil. É um problema para a fé cristã. Com a sua deturpação da verdade. Eu estava assistindo um pastor na televisão. Quem tem aqui uma nota de R$200? Deixa eu ver. Ninguém tem? Mas ele já está fazendo a campanha do melhor para o melhor. É a nota do melhor, a melhor nota. Qual é a melhor nota? É a de R$200. Tem o que é o bicho que tem lá? Parece que é o lobo-guará. É isso? Então é o melhor para o melhor. É a campanha dos 200 do lobo-guará para Jesus. É uma distorção da fé, amados. É uma distorção da fé que não tem mais tamanho. Você ouve esses pregadores na televisão, e você não reconhece o evangelho. Você não reconhece a palavra de Deus naquilo que está sendo pregado, está sendo dito. Desafios que nós temos. Quantos de nós já estamos ali, Um irmão falou assim, pastor, não sei não, hein, mas ele visitou o templo de Salomão lá na Celso Garcia. Eu não sei não, mas olha, eu senti um arrepio. Eu falei, era o ar-condicionado. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha para o seu lado esquerdo e direito. Aí está o templo do Deus vivo. Se você é um crente de verdade, você é a habitação do Espírito de Deus.
do Espírito de Deus. Esse espaço aqui, eu mandei uma foto ontem da igreja para minha esposa, ela falou, puxa, que igreja linda, mas não tem nada de sagrado aqui. Púlpito não é sagrado, microfone não é sagrado, a guitarra não é sagrada, nada disso é sagrado. Sagrado é Jesus. Consagrado ao Senhor, ok, separado para Deus no sentido de que você não vai banalizar as coisas sagradas, né? Cometer o sacrilégio é quando você contamina as coisas sagradas, né? Mas Jesus é o alvo, é a coisa mais importante que está no nosso meio. Queridos, nós precisamos ter a ousadia de lidar com essas coisas, de dizer não a isso. Deus não é um fast food, Deus não é um self-service. Deus te convida ao arrependimento, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. E não é toma o teu carro novo, é toma a tua cruz e vem e me segue. Se você ao longo dessa caminhada usufruir de algumas bênçãos espirituais, é porque Deus está provando você. Riqueza é uma prova de fé, para ver onde está o teu coração. Não é para que você se sinta melhor Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, em que você procura a Deus para receber as coisas de Deus. Paulo disse, eu sei, foi a leitura que foi feita aqui ontem, acho que o pastor Ricardo, eu sei viver na necessidade, eu sei viver na pobreza, eu já me contentei com tudo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas essa teologia antibíblica, corrupta, tem chegado no nosso meio. Tem assanhado os nossos crentes. E você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa voltar às Escrituras e dizer, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Essa judaização da igreja, toca sofá. Eu fui numa igreja pregar, por isso que eu falei com o pastor Juari, agora estou seletivo demais. Preciso saber quem é o pastor, o que a igreja faz, peço o credo da igreja. Eu na igreja, o camarada, agora vamos tocar o shofar. Aí todo mundo começou. Falei, meu Deus, aqui é um centro espírita. O que tem a ver tocar shofar? Isso é bonito, pode, não estou tendo problema com o shofar não. É um instrumento legal. Podem comprar os músicos aí, fica legal. Mas não tem nada de sagrado, nada de especial no shofar. Você pode tocar uma viola de uma corda só. Se for para a glória de Deus, a graça de Deus vai vir sobre a igreja. Não tem instrumentos, não tem. É essa legitimidade do culto cristão. O culto cristão não é uma missa com rituais, com magias. Culto cristão é uma entrega de coração para Deus. Se você não tiver aqui de verdade, a moça lá de Samaria perguntou para Jesus, aonde que é que a gente faz a fezinha mais verdadeira mesmo? Aonde que a gente faz aquela fezinha que funciona? É aqui, em Samaria? Ou é lá em Jerusalém? Jesus falou, olha, vamos começar por baixo. A salvação vem dos judeus, ou seja, eu sou o Salvador, acabou. Não depende de lugar. Vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É um resgate da fé, irmãos. Nós estamos perdendo essa batalha para essas conversas fiadas. É história da carochinha. É conversa de pastor para tomar dinheiro. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. Mas a gente precisa plantar igrejas vivas, fincadas na palavra de Deus, que façam um discipulado verdadeiro, que busque a presença de Deus de maneira clara, de maneira objetiva. Eu não estou aqui inventando nada, estou trazendo dados para vocês, provocando o seu pensamento, provocando você a sair do comodismo, a se incomodar com essas coisas, a refletir os seus desafios. Não está tudo bem, não está tudo bem.
Nós precisamos de uma volta às Escrituras, nós precisamos confrontar o erro com a palavra de Deus. E esse é o meu papel, esse é o seu papel como líder da igreja. Mateus 24, Jesus respondendo disse: acautelai-vos, tenham cuidado. Tem cuidado, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, toma cuidado, rapaz. Toma cuidado, acautelai-vos. Não é acotovelai-vos, é acautelai-vos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Há um risco legítimo e verdadeiro de ser enganado religiosamente. E, olha, entenda uma coisa. Não tem nada a ver sinceridade com verdade. Uma pessoa pode crer sinceramente, mas não torna verdadeiro o objeto da sua crença. Pessoas sinceras. Em cada uma dessas religiões que eu citei, são pessoas sinceras, no desespero, muitas vezes buscando solução de problemas, não estão buscando comunhão com Deus, estão buscando solução de problemas, apenas e simplesmente. Lembre-se dos 10 leprosos que foram até Jesus, Jesus curou os 10, voltou quantos? 9, agradecendo, amém? Não, voltou um só, porque só tem pouca gente servindo de verdade. Tem um monte de gente, a multidão que seguia Jesus, basicamente é dividida em 3 partes. Aprenda isso aqui é muito interessante. Jesus era seguido por grandes multidões, e até hoje é seguido. Mas a multidão estava rigidamente dividida em 3 partes. Primeira parte eram dos contras, os perseguidores de Jesus. Eles ficavam ali na moita, só ali com o bloquinho de anotação. Deixa eu ver o que Jesus vai falar. Se contrariar a lei, eu vou pegar esse camarada. Eu vou denunciar ele para o conselho de doutrina, lá em Jerusalém. Eram os perseguidores, os escribas, os fariseus, os saduceus. Jesus chamou raça de víboras. Vocês estão aqui no meio, mas vocês não pertencem ao meio, vocês são serpentes aqui dentro. E tem muita gente que segue Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Durante a crucificação se repetiu isso, tinha uns lá que crucificaram Jesus. Se você ler lá o texto da crucificação, diz assim que os soldados o crucificaram. E eles sortearam as vestes entre eles. Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Pegaram, tem para crucificar? É esse aqui? Então vem cá. Tira a roupa dele aqui, você quer essa roupa, essa túnica tem muito valor. Rasga essa boa roupa, vamos dividir entre nós. Pessoas que estão no meio, mas estão participando, mas não tem nada a ver com Jesus. Não estão interessados no Evangelho, na verdade do Evangelho. Mas tem um grupo diferente, um grupo que até ouve, um grupo que aplaude, um grupo que gosta, mas ele não tem fidelidade, são os fãs. Tem muito fã na multidão. Muito fã na multidão. Gente que está na multidão, mas não tem compromisso com a verdade, mas ele gosta de estar ali, é um lugar gostoso. Essa igreja aqui é muito gostosa de sentar. Faz assim, se acomoda nos bancos aí, tudo acolchoado. Sabe um dia que vai acontecer nas igrejas? Vai ter aquela máquina, você já viu no shopping aquelas máquinas que você senta, assim, uma cadeira que você senta, e você põe moedas ou notas assim, notas, né? E aí sai umas mãozinhas e faz massagem em você assim. Nós não podemos ficar muito confortáveis na igreja. A igreja é um lugar para você ficar incomodado. Não é um lugar para você se sentir, oxa. Já viu que na igreja católica a pessoa está andando, cansa, ela senta no meio da igreja lá, fica lá descansando no meio da igreja. As igrejas neopentecostais têm o mesmo estilo. As pessoas sentam ali para descansar. Aqui é um lugar para você ser provocado, para você se arrepender. É um lugar para você ser instigado a ser fiel a Jesus, você saber que você é um pecador, carente da graça de Deus. Por melhor conforto, mas você não pode se acomodar ao ar-condicionado, à boa música. Olha, eu vou ali porque olha, tem uma irmã que toca um piano ali, que é uma coisa magistral. Que coisa bonita ouvir o piano dela. Que coisa bonita ver o coral. São os fãs de Jesus, e quando Jesus multiplica pães e peixes, então aí a coisa fica muito boa.
né? Tem churrasco no ministério de Jesus. Oh, que coisa maravilhosa. Eu não tenho muito o que fazer, eu vou seguir Jesus. Mas tem aqueles que estão com Jesus de verdade. Aqueles que são discípulos, estamos no congresso de discipulado. Aqueles que estão colocando em risco a sua própria vida, estão colocando em risco a sua integridade, muitas vezes familiar. Jesus disse: quem não ama a mim, a mais do que pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Nós somos chamados a esse confronto do Evangelho. Nós vemos esse desafio da fé cristã. Vamos lá, mudando lá, querido. As advertências do apóstolo Paulo a cada um de nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 e 15. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Você precisa ter firmeza na fé. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. Você não pode ser uma banana espiritual. Um crente que qualquer coisa amarela. Um crente fraco, frouxo, covarde. Não vos movais do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, irmãos, estáis firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, retém a doutrina, meu irmão. Continua crendo naquilo que você aprendeu. Continua acreditando naquilo que te ensinou. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquilo que é pregado aqui. Você precisa continuar retendo firme. Não afaste-se do Evangelho. Não negocie as doutrinas bíblicas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo vai trazer esse alerta, mas o Espírito expressamente diz, é como se o Espírito estivesse rufando tambores, como se o Espírito estivesse gritando, dizendo que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Você sabe que há um seminário no mundo espiritual diabólico, só inventando doutrinas novas. É o pai da mentira, ele é o pai da mentira. Tudo aquilo a respeito da vida espiritual, da vida com Deus, que não é verdadeiro, é um produto de mentira de Satanás. Ele é o enganador. Apocalipse capítulo de número 20, versículo número 4, diz que é a antiga serpente, o enganador das nações. É ele que está em atividade nesse mundo, ou em outras palavras, meus irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar a palavra de Deus. Nós precisamos uma volta a essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Não tem negócio, é mentira. Não é verdade essa doutrina. Não é verdade esse ensinamento, porque ele não confere com a palavra de Deus. Mesmo que cite texto bíblico. Ontem aqui eu trabalhei com vocês a questão da reencarnação. Um caso, um típico caso, que os espíritas trabalham o ministério de João Batista como sendo uma reencarnação de Elias. Mas a palavra de Deus oferece argumentação suficiente para você refutar essas doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores, que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoas que elas já não percebem mais que elas estão no erro. Consciência cauterizada. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando você se expõe à palavra de Deus, você precisa sentir o impacto da palavra de Deus. Não existe culto que Deus não falou. A não ser que não seja um lugar de Deus, né? Está lá num centro de candomblé, realmente. Mas se aqui está sendo pregada a verdade, Deus está falando. Mas pastor, não estou sentindo nada. Mas não é por sentir, é por crer. Não é por sentir. Hoje eu não senti nada não. O culto do pregador hoje estava meio assim, meio fracão.
É você que está com a consciência cauterizada, porque Deus está falando. Deus está falando, e está falando com você hoje, inclusive. E Ele exige, quando Deus fala, exige uma resposta nossa, uma manifestação nossa, como Samuel. Olha, Samuel, disse Eli, vai lá, volta de novo. Quando Deus falar com você, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que conversa é essa que Deus não está falando? Deus está falando sim, Ele falou antigamente pelos profetas, hoje fala através do Evangelho. É nós que muitas vezes estamos com os ouvidos tapados, né? Mas nós precisamos dessa palavra, nós precisamos dessa verdade do Evangelho sendo pregada para nós. Advertências do apóstolo Pedro, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já não ouviu pessoa falando assim, Jesus vai voltar? Cadê Jesus? Faz 2000 anos. 2000 anos que Jesus falou que vai voltar, voltou nada, e não vai voltar não, é conversa isso aí. E aí o camarada camula, né? Porque ele não tem persistência na fé, ele naufraga na fé. Como Paulo disse, naufragaram na fé. Pessoas que naufragam, estão numa travessia, mas vem a pique. O apóstolo Pedro está dizendo, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Antes santificai-vos ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados. Olha aí. Estejam sempre preparados. É o que Paulo diz a Timóteo lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do quê? Se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu ainda muito jovem, estudando teologia, querendo fazer um ministério, querendo ser pastor, eu disse hoje para os jovens, na minha época existia assim um fervor espiritual, pelo menos eu lembro disso, muitos jovens querendo ser pastores, muitos jovens querendo ser pregadores da palavra. Hoje eu estou sentindo assim a moçada aí, vou tocar minha vida primeiro, se der tempo, lá na frente, quem sabe. Você pode fazer a sua faculdade, você pode se formar, você pode se servir a Deus do mesmo jeito, tudo junto, não é depois, é agora. Mas você precisa estar preparado, e sempre que a gente discutia algum ponto teológico, meu pastor dizia o seguinte, onde está o versículo, para fundamentar isso que você está falando? Vai nas escrituras, quero ver o texto bíblico que você está mostrando. Você precisa estar preparados, responder com mansidão e temor, responder com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Por que você é crente? Olha, sei lá, alguém me chamou um dia para ir na igreja, e eu acho muito legal, um lugar muito bom, gente boa, o pastor Juari é um cara top, só leva a gente para comer em lugares legais, tal. Estou curtindo lá. Não, você precisa dar razão, por que você é crente? Por que você creu? O que aconteceu com você? Você creu e creu no quê? Vocês estão aprendendo tudo isso, no discipulado. O que é o Evangelho? O problema do pecado. Essa é uma doutrina, meus irmãos, que precisa voltar nela. A doutrina da depravação total. Doutrina que mostra que o homem está comprometido em todas as suas faculdades e ele é incapaz de si mesmo, de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, se não for auxiliado pelo Espírito Santo, para que ele creia na mensagem do Evangelho, e ele seja assim salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Precisa responder com mansidão a razão da esperança que é em vós. Qual que é a esperança que há em você? Olha, eu creio que fui salvo, estou salvo, serei salvo, espero aquele dia glorioso do Senhor Jesus.
advertências de Judas. Veja aí que eu estou lendo na Bíblia, advertências sobre essa batalha da fé, sobre esse combate da fé. Judas, só tem um capítulo, verso 3 e 4, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, olha aí, e exortar-vos, é uma exortação, não é um conselho, não é um palpite, não é uma sugestão, é uma exortação a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Há o problema das heresias do nosso meio, há o problema dos desafios com os grupos sectários, mas você é convidado a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você não tem uma opção. Mas pastor, eu sou músico na igreja. Você é músico e você batalha pela fé. Mas pastor, eu sou o porteiro. Você é porteiro, mas você batalha pela fé. Você é presbítero, mas você é presbítero e batalha pela fé. São as funções ministeriais, as vocações ministeriais, não podem negligenciar, não podem omitir a sua principal missão. Você é um discipulador. Nós ouvimos ontem aqui o pastor Juari falando. Desafio de ser um discípulo e de ser um discipulador. São as duas coisas mais importantes, né? Na nossa chamada. Ser discípulo e ser um discipulador. E ele perguntou ontem, você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Ah não, eu estou na minha. Está na minha nada, você precisa estar sobre o pastoreio de alguém, sobre o discipulado, submetido à autoridade pastoral. Hoje a gente tem convivido com essa tragédia no meio evangélico chamado de desigrejados. E eu acho que vai aumentar o número de desigrejados agora com as lives. Que agora ficou confortável, ficou de boa. E o camarada, se não estiver gostando aqui da minha pregação, ele pula para outra live. Agora ele, num controle, né? Ali ele não tem compromisso com a igreja local. Nós somos chamados a batalhar pela fé, a levar a vida cristã a sério, a pregar o evangelho, entender o evangelho. Irmãos, tem um valor muito grande entender o evangelho. Você não vai compreender as doutrinas bíblicas apenas para debater. Inclusive uma recomendação que eu dou: não debata por debater. E eu vivi uma experiência com a Testemunha de Jeová que mudou a minha forma de abordagem apologética. O Robson era um amigo meu que cresceu comigo na escola. E o Robson se tornou Testemunha de Jeová. Eu nunca tinha evangelizado o Robson. Quando eu descobri que o Robson era Testemunha de Jeová, e eu já estava no grupo de apologética da igreja, eu corri na casa do Robson para debater com ele. E eu tive vários encontros com Robson, debatendo teologia, trindade, inferno, céu, e todos esses assuntos, imortalidade da alma, e eu buscava recursos. Criou-se um debate muito grande. Um dia o Robson, ele já não tinha mais muitas argumentações, ele falou assim, olha, eu não quero mais essa conversa nossa, eu quero parar, mas eu queria antes fazer uma pergunta para você. Olha que coisa, irmãos. Se eu não fosse Testemunha de Jeová, você viria na minha casa? Hã? Se eu não fosse Testemunha de Jeová, você estaria aqui, nós estamos aqui há vários encontros, e o Espírito Santo aquele dia estava, né, usando aquele rapaz ali para tirar a minha máscara, né? Agora todo mundo é mascarado, né? Aquele dia minha máscara caiu por terra, porque eu sabia que eu estava ali apenas nessa gana de debater teologia, de ficar brigando. Apologética não é isso, apologética é a defesa da fé para a conquista de almas para Cristo. Entende? Você conhece a doutrina para ser edificado, porque, meus irmãos, se tem uma coisa poderosa é quando você entende a natureza de Deus.
Que você compreende que Deus, Ele é atemporal, Ele está sobre todas as coisas, Ele é o dominador dos céus e da terra, a história está nas suas mãos, Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, não há nada que se oculte aos olhos de Deus. Quando você entende a doutrina da Trindade, você compreende quem é o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que está ao lado de... Mas ele não é uma energia, ele é uma pessoa que está com você, que ele intercede por você, que ele geme por você, para te fazer vencer na vida espiritual. Quando você compreende o céu, quando você compreende a eternidade, compreende a palavra de Deus, compreende o ministério dos anjos, compreende o evangelho da graça de Deus, isso te edifica espiritualmente. Com esse conhecimento que é para a sua edificação e para a glória de Deus, agora você vai conversar com pessoas e compartilhar essa fé com ela. Você está ali interessado a falar de Jesus com ela, porque você quer que aquela pessoa também conheça esse mesmo Jesus glorioso que você conhece. Não é uma mudança de religião, não é uma mudança de grupo religioso, porque aí pouco importa, deixa a pessoa lá, que ela está bem lá, gente. Ela está bem adaptada lá. Mas quando você convida ela para cá, é para que ela seja transformada pelo poder de Deus, e ela se torne uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, uma pessoa salva, e que se torne ainda um outro discipulador, que vai ganhar outras pessoas, e isso vai crescendo como uma bola de neve. Tem uma igreja com o nome Bola de Neve, eu acho bonito isso, Bola de Neve, que é um ganhando o outro e a coisa vai crescendo. O reino de Deus é assim, é uma grande pedra que foi cortada e que cresceu demais. Nós somos convidados a fazer tudo isso que o Espírito Santo chama-nos a fazer esta noite. Você está preparado? Pastor Natanael Rinaldi, se ele estivesse vivo, eu ia sugerir para o pastor Sérgio trazê-lo aqui. O maior ganhador de almas entre adeptos de seitas. Ele trabalhava com o tema adeptos e seitas como grupos urbanos não alcançados. Pastor Natanael Rinaldi ia nos congressos na Testemunha de Jeová, andava pelas ruas com literatura própria, ele fazia mão à literatura, um exímio apologista, né? E ele fazia a seguinte pergunta: você está disposto a fazer pela verdade o que os sectários fazem pela mentira? Você está disposto a fazer pela verdade? Eu falei hoje durante a aula sobre Testemunho de Jeová, no curso que eu gravei. Você vê a Testemunho de Jeová como eles são diligentes no trabalho, não é assim, Ricardo? Eles saem às ruas diligentemente, batem de porta em porta, não tem problema que a porta não abra, mas eles estão ali todos os dias. Crianças pequenas, as nossas crianças não querem vir nem da igreja no domingo à noite mais. Os filhinhos de Testemunho de Jeová, tudo de gravatinha, de bolsinha tiracolo, com uma revistinha ali do lado, e ouvindo o papai falar com as pessoas. O que nós estamos fazendo com nossos filhos queridos? O que nós estamos fazendo com a nossa juventude? Nós estamos com um problema, precisamos lidar com isso, precisamos enfrentar essa realidade. Você está preparado? Quero terminar com o próximo slide, com a frase de Grant Machen, grande teólogo de Princeton: se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização ficará mais difícil na geração futura. Há um desafio, há um convite do Espírito Santo a nós. Aí eu coloquei a foto do Jimmy Swaggart, do Almir Didat. Foi um vexame o debate do Jimmy Swaggart com Almir Didat. Há uma apologética no meio das seitas. Nós precisamos ser robustos intelectualmente. Nem tudo se entende pela razão na doutrina bíblica. Mas a Bíblia não exige um suicídio intelectual para se crer no Evangelho. Jesus
Ele não exige um suicídio intelectual para que você creia nele. Jesus é histórico, Jesus ressuscitou. A razão da nossa esperança pode ser claramente debatida, claramente desenvolvida, claramente apresentada. Portanto, esta é a nossa missão, este é o nosso desafio. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesta hora. Talvez você esteja pensando agora num familiar que pertence a um outro grupo religioso, e você sabe que fora de Cristo, fora de Jesus, não há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome glorioso de Jesus. Talvez você esteja pensando, mas como, o que eu vou fazer? Qual o primeiro passo? Você já está dando o primeiro passo, você está aqui hoje à noite. Você vai começar orando por essa pessoa. Coloque ela em oração. Um dia um irmão falou assim, pastor, eu não gosto muito de orar não. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque não tem assunto para orar. Eu falei, puxa, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Como assim? Se você gastar 1 segundo por cada habitante do planeta, você tem 7 bilhões de segundos, sei lá quanto isso dá em horas, faço cálculos matemáticos. Mas comece orando. Comece orando, comece orando, comece orando, comece intercedendo, comece pagando o preço na oração. Jesus, eu quero o meu filho salvo. Jesus, eu quero o meu parente salvo. Eu quero o meu amigo salvo. Senhor, eu quero fazer o que for necessário para que essa pessoa conheça o Evangelho. Deus vai preparar oportunidades. Se essa pessoa é uma pessoa que está numa busca sincera pela verdade, o Espírito de Deus sabe. Sabia disso? O Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Se há alguém disposto ou inclinado sinceramente a conhecer Jesus, Jesus vai providenciar um meio de salvação para essa pessoa. Vai usar você, talvez na sua simplicidade. Pastor, mas eu não sei nem 1% do que o senhor falou aí, não conheço nada. Bem, primeiro que você pode começar. Todo dia é um dia novo, que você pode conhecer mais a palavra de Deus. Já está começando nesse seminário. Mas aí você vai procurar oportunidades. Desenvolva a segunda dica que eu dou, conheça as pessoas, desenvolva amizade, não recuse amizade, porque a pessoa pertence a outra confissão religiosa. Isso é ridículo da nossa parte. Você precisa amar as pessoas, ser sinceras na amizade com elas. E aí você vai se preparando e você vai colocando o Evangelho. Eu não preciso ensinar o beabá, vocês são uma igreja de discipuladores e hoje à noite está a liderança do discipulado que sabe fazer isso muito bem. Mas ensine outros a fazerem o mesmo para a glória do nome de Jesus. Amém? Pai eterno, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite tão especial. Nós estamos aqui orando pelos nossos amigos espíritas, nossos amigos testemunhas de Jeová, nossos amigos adeptos dos cultos afros, nossos amigos muçulmanos, nossos amigos mórmons. Senhor, todas essas pessoas estão sinceramente enganadas, estão crendo num outro evangelho, estão crendo, Senhor, na mentira, sinceramente até, mas nós estamos aqui colocando-nos como canal de bênção, como canal da Tua palavra a essas pessoas. Eu oro por este irmão, por esta irmã que está sentindo o desafio de batalhar pela fé, de estar nessa brecha, de se levantar com um ministério de alcance a essas pessoas que estão em outros grupos religiosos. Dá-nos a Tua graça, no nome de Jesus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.